de março de 2021, Dia Internacional da Mulher, nós do Programa de Meio Ambiente e Desenvolvimento temos a alegria de dialogar com duas de nossas estudantes, doutorandas, mulheres, que têm muito a nos falar sobre esse lugar da mulher na academia. Obrigado pela presença das duas, obrigada Renata Kemp, da turma 2018, obrigada Fabiane Moreira, da turma 2020. Nosso programa tem grande maioria do seu corpo discente com mulheres, tem uma presença expressiva também de professoras mulheres, e nós não poderíamos deixar passar esse momento sem falar a respeito delas e com elas. Antes da gente ouvir um pouquinho mais sobre as experiências da Fabiane e da Renata, eu queria abrir esse momento com um trecho de um poema da Conceição Evaristo, com seu potente devir mulher negra. Eu, mulher, em rios vermelhos, inauguro a vida, em baixa voz, violentos tímpanos do mundo, antevejo, antecipo, antes vivo. Antes, agora, o que há de vir, eu fêmea matriz, eu força motriz, eu mulher, abrigo da semente, moto contínuo do mundo. Então, com a Conceição Evaristo aqui pulsando nos nossos corações, queria ouvir um pouco da trajetória das nossas duas doutorandas, da Renata e da Fabiane. Renata, você pode contar um pouco para a gente da sua trajetória como pesquisadora, como mulher, e o quanto essas forças, né, quanto esses eixos de vulnerabilidade social que se colocam para as mulheres, e não é para todas da mesma maneira, como eles vivem na sua vida e o quanto isso é importante para o seu desempenho como pesquisadora no nosso pós-graduação. Renata. Perguntou, né? Obrigada, Carol, obrigada pela apresentação, pelo poema, pela oportunidade de a gente estar fazendo isso aqui. Eu acho que é uma coisa muito importante para o MAD, né, e para a pós-graduação em geral. É importante o fato da gente estar aqui dentro, e se a gente está aqui dentro, a gente tem que falar sobre isso, né? Eu acho que a minha trajetória, eu sou formada em economia, mas antes disso, eu fui e sou filha de agricultores, né? Então, eu acho que aí já começa uma questão que para eu ir para a faculdade, teve que ter um rompimento com aquele local, com o meu local, que é um rompimento que às vezes do urbano você não precisa ter, né? Você pode ou continuar na casa dos pais ou só trocar de casa. No caso de quem está no meio rural, a gente tem que primeiro ir para a cidade, e eu morava numa cidade pequena, então eu fui para a cidade, fiquei na casa de familiares, consegui um emprego lá, e ainda eu ia todo dia de ônibus para outra cidade fazer a faculdade. E lá na faculdade, só da minha cidade já vinha 8 ônibus. Tinha 8 ônibus de pessoas que faziam exatamente a mesma coisa que eu, que era sair às 5 da tarde e voltar à meia-noite para casa. E entre os meus colegas, você via pessoas que saíam do lado de casa, chegava ali atrasada na aula. Eram situações completamente diferentes que a gente passava. E na época, quando você vai vivendo essas coisas, você só vai vivendo, né? Demorou muitos anos para eu reparar que, dentre as pessoas que moravam na mesma comunidade que eu, quem saiu para fazer faculdade naquela época fui eu e mais uma pessoa no máximo. E dentre essas pessoas, quando se trata de mulheres, para sair era muito complicado. Da minha família, com os meus pais, foi muito tranquilo, todo mundo queria que eu fizesse faculdade, mas tinha pessoas muito próximas a mim, vizinhos, familiares, que eles não permitiriam que uma filha fosse para a cidade e morar sozinha, sair do interior e ir para a cidade e morar sozinha e fazer uma faculdade. Vai saber o que acontece lá na cidade grande. E são coisas que acontecem, mas era tão normal, é tão normal que você não percebe que você está sendo exceção quando você está vivendo essas coisas, né? E aí foi aí que eu entrei na economia quando eu estava terminando a economia, que não era uma coisa que eu gostava muito, né? Mas a gente é pobre, a gente começa uma faculdade, a gente tem que terminar, né? E aí, quando eu estava terminando, que tinha que fazer uma pesquisa, né? O TCC, foi que eu consegui ter um retorno para esse meu local, e foi que onde eu comecei um retorno mental, né? Não físico ainda, pesquisar mulheres agricultoras, que foi uma coisa que eu percebi que
que despertava o meu interesse, e que escrever é uma coisa muito prazerosa quando você escreve sobre uma coisa que desperta o seu interesse. Ler sobre isso era uma coisa que eu tinha curiosidade de ler, então não era os textos chatos da economia que eu não gostava. Eu queria saber essas respostas. E muitas das respostas eu já sabia, mas eu queria encontrar autores que falassem essas coisas para eu provar que eu estava certa. E foi assim que eu comecei na pesquisa, foi encontrando uma coisa na faculdade que eu realmente gostava de fazer. E, e aí começa um outro desafio, que é o de se fazer ouvir, né? Que entrando para o mestrado e doutorado, aí eu era a menina que estudava gênero, né? E aí já nisso tem umas coisinhas que eu não entendia na época, assim, porque ninguém me ouvia, porque eu estava falando de mim mesma. E como, como tudo isso acaba trabalhando de uma forma para fazer, não é só a dificuldade de estar lá, a dificuldade de chegar nesses lugares, mas como essas dificuldades acabam fazendo você ter a sensação que você não devia estar lá, que não tem lugar para mim aqui dentro. Porque se eu falo, ninguém me escuta. Se está tão difícil estar aqui, então eu não devia estar aqui. E eu acho que aí tem uma coisa muito complicada, né? Uma coisa que acaba fazendo muitas vezes a gente desistir. E se a gente não desiste, a gente fica por birra, né? E é importante, a teimosia é importante. E aí, no mestrado, quando eu começo a pesquisar gênero, eu descobri mais uma coisa, que naquele mestrado, eu fiz um mestrado em desenvolvimento regional, em Pato Branco, era um mestrado interdisciplinar, então tinha um lugarzinho para mim lá, tinha um lugarzinho para uma mulher agricultora estudando mulheres agricultoras, tinha. Mas eu lembro que um dia muito engraçado, foi o dia que eu conheci meu orientador, e eu tinha trocado e-mail com ele e tal. Ele me olhou, eu cheguei com uma camiseta de banda, uma jaqueta de couro, um gorrinho, meu jeito de me vestir com 21 anos. Ele se assustou, e ele falando que não era isso que ele esperava. Porque aí eu descobri que também tinha um lugarzinho para uma mulher agricultora, mas era uma mulher agricultora, talvez com cara de agricultora, talvez uma mulher agricultora não sapatão, ou uma mulher agricultora que se vista igual um adulto. Então, teve um outro lugar que eu tive que encontrar lá dentro, e não estava lá aquele lugar, a gente teve que criar, e foi o que a gente fez, a gente acabou criando um lugarzinho para o povo esquisito lá conseguir estudar também. E aí, seguindo para o doutorado, eu continuei estudando gênero, e eu acho que uma coisa em comum que tem nesses lugares que eu passei é que eu aprendi que toda vez eu ia ter que justificar. Toda vez eu ia ter que explicar o porquê que eu estou estudando gênero. Era uma coisa que para mim era absurda. No início eu ficava puta. Gente, é óbvio. Tipo, a gente não é nem minoria. A maior parte dos agricultores são mulheres. Tipo, são famílias agricultoras. Tem uma mulher sempre lá. Por que eu estou justificando isso? Aí quando eu parei de ficar puta com isso e entendi que eu ia ter que sempre justificar, eu começava já pelo discurso do porquê que a gente tinha que estudar. E aí tem essa coisa de ficar se justificando o tempo todo e se embasando teoricamente de uma forma que meus colegas muitas vezes não precisavam. Porque o tempo todo eu tenho que provar que eu também sou cientista, que eu também estou pesquisando, que eu não sou a feminista infiltrada na academia. Eu sou também, mas não é esse o ponto. E aí estamos aí, ainda se justificando e tentando provar que a gente está fazendo ciência. Não é uma ciência imparcial, é uma ciência extremamente parcial, uma ciência que vem de um lugar e vem do meu lugar. E alguém tem que falar, né? A gente está aqui e tem que ser eu, né? Tem mais gente falando. E é isso que a gente tem que fazer, né? É isso que a gente está fazendo Obrigada, hoje. Renata. Que fala potente, que importante, né? Que denúncia potente, né? É fundamental a gente escutar você contando, né? Narrando os desafios que você passou e ainda passa por ser mulher, por ser uma mulher agricultora, por ser lésbica, né? E o quanto esse processo de justificação do seu lugar de fala acaba sendo cobrado constantemente. Muito obrigado, Renata. Fabiane, deixa eu fazer a mesma pergunta para você sobre as interseccionalidades que passam pelo seu corpo como mulher negra na academia. Conta para a gente um pouquinho de você, Fabiane, por favor. Olá, oi. Obrigada por esse espaço. Obrigada pela apresentação. Eu acho que realmente a gente
nesse momento, tem que estar proporcionando cada vez mais, né, oportunidades como essa, né, de ouvir as nossas colegas e compreender o nosso espaço aqui como pesquisadoras mesmo, né, e as mudanças que a gente vem causando nessa universidade aí, que não são poucas, né, são muitas. Mas a minha trajetória, assim como a Renata trouxe, sim, ela teve muitos momentos de ter que se justificar, né, em todo o meu percurso acadêmico, né. Então, eu entrei na universidade em 2011, sou pedagoga, e na minha primeira experiência, acabei de sair do ensino médio, entrei na universidade, a primeira experiência que a gente tem com o curso é um professor extremamente machista, extremamente misógino, que olha para uma turma de 100% praticamente de mulheres e diz que elas estavam ali para arrumar bom casamento, porque era isso que ele entendia como pedagoga. Então, a minha concepção ali, claro que eu já tive, né, desde a minha trajetória como pessoa, antes de entrar na universidade, porque a gente não é universidade, a gente é muito mais do que isso, mas antes disso a gente já tinha passado por muitas, né, muitas situações assim de machismo, e no meu caso de racismo, e ter que lidar com isso é sempre uma grande, né, um passo novo a se construir. E naquele momento, quando eu escutei aquilo daquele professor, eu só tive cada vez mais a certeza de que eu estava no lugar certo. Apesar de, né, como a Renata já tinha comentado antes, a gente sabe que não é o que muitas pessoas querem, né? Quando olham para o meu corpo e dentro desse espaço, eu já sei que ele é uma provocação. Então, é quase que, infelizmente, a gente tem que se acostumar, eu e pessoas como eu, temos que se acostumar de alguma maneira a ser o incômodo, porque é isso que a gente causa o tempo todo. E pensando nessa questão de trajetória acadêmica, uma das coisas que me incomodaram muito durante esse período que eu estou tendo como trajetória é quando me dizem que o movimento e a pesquisa são coisas muito dissociadas e que elas precisam estar separadas. E isso nunca aconteceu na minha vida. Eu sou do movimento, eu sou o movimento, porque só o fato de eu estar ocupando esse espaço é um rompimento estrutural imensamente grande. Então, não tem como eu me dissociar disso na minha pesquisa. Eu tive que fazer muitas escolhas. Eu sou a primeira da minha família inteira, de uma geração, né, muito grande, que está ocupando uma universidade pública, e a primeira que está fazendo um doutorado. Não sei quando também terá uma outra doutora na minha família, né? E isso é algo que preocupa não só eu, mas uma geração muito grande de mulheres que está fazendo esse rompimento aí, abrindo esse espaço na universidade, que, né, a gente fica escutando assim que tem os espacinhos e a gente está o tempo todo tentando ampliar esses espacinhos, né? A gente fala muito que basta ter uma brecha que a gente vai e mete o pé na porta para abrir para outras mulheres, né, entrarem e ocuparem esse espaço aqui, que é um espaço predominantemente masculino e branco. Que a gente já sabe e não precisa, né, teorizar em cima disso nesse momento, porque hoje a gente está aqui para falar sobre as mulheres. Então, eu fico muito feliz mesmo de trazer todo esse pensamento, essa reflexão sobre o que a gente está fazendo na pesquisa, né? O que nós, pesquisadores, estamos proporcionando, porque é isso, é olhar para a minha trajetória e ver que as escolhas que eu fiz não são em vão, né? Eu tive que optar por deixar a carreira de trabalho, apesar de que as pessoas olham para um rosto como esse e pensam, nossa, será que ela tem uma carreira? Sim, tive que fazer essas escolhas e muitas escolhas que homens não precisariam fazer, como, por exemplo, a maternidade.
Então, para quem me conhece, sabe que meu bebezinho está com 6 meses agora, e fazer pesquisa e ser mãe, ainda mais nesse período, é uma escolha, e muito séria, porque eu estou lidando com uma sociedade que o tempo todo diz para gente que não é possível. Então, é isso. Não tem como dizer. A minha trajetória na universidade não tem como se dissociar do que sou eu, que é esse corpo em movimento e que faz esse rompimento social a cada instante que eu abro a minha boca, ou melhor, que eu só entro dentro de uma sala e permaneço ali pesquisando, fazendo conhecimento, eu já estou rompendo com muitas amarras. Então, eu não sei se eu consegui responder, mas era essa a intenção. E como, né? Respondeu e como. E o quanto é importante, né, Fabiane, para a academia, o quanto ela se enriquece com pessoas que têm a vivência que você tem, que a Renata tem, né? Que enriquecem a academia, a produção de conhecimento, ela não é feita, como você mesma falou, de um lugar de neutralidade, né? O quanto o conhecimento ele se torna outro e muito mais enriquecido por as cientistas serem essas, serem quem vocês são. E aí, falando um pouco disso, eu queria perguntar para vocês duas, quem são as referências, né, femininas para vocês nesse universo acadêmico? Quem são essas mulheres que inspiraram vocês? Quem são as autoras que vocês estão lendo, né? E, se possível, falar um pouco do quanto elas são fundamentais, né, na pesquisa de vocês. Voltamos para a Renata e depois continuamos com a Fábio. Vai lá, Renata. Ah, se você pergunta de referência feminina, a primeira coisa que eu vou pensar são as mulheres da minha família. Eu vou pensar na minha mãe e na minha avó primeiro. Então, só depois que eu tento reprogramar minha cabeça. Ah, ok, academia. E ainda assim eu vou lá e eu lembro das professoras que eu tive criança. Eu lembro da professora Miriam, eu lembro das professoras da minha graduação, eu lembro do meu mestrado, a professora Ieda, sabe? São mulheres que me inspiram e que marcaram minha vida. Pensando em autoras, ah, em campesinato no Brasil, você sempre vai falar de Brumer, Paulilo, Vanderlei, Siliprandi. Ah, e aí eu gosto de pegar essas mulheres que falam de campesinato e trazer para uma discussão decolonial. E aí a gente conversa com Vandana Shiva, Angela Davis, Lugones, Federici. Eu acho que a Angela Davis e a Sueli Carneiro têm um efeito bem interessante na minha trajetória acadêmica, porque no mestrado eu ainda não conhecia a decolonialidade. Não era uma teoria que eu conhecia ainda. E aí eu estava tentando explicar nos meus primeiros textinhos por que os estudos de campesinato não falavam sobre a mulher agricultora, mas ao mesmo tempo os estudos feministas não falavam sobre ela também. E aí ela ficava lá, perdida. E eu não sabia como que eu explicava isso por uma maneira acadêmica, assim. Procurando muito, 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 eu encontrei o feminismo negro. E eu acho isso muito interessante, porque quando se fala em feminismo negro, fica parecendo uma coisa, tipo, a academia está estudando sobre o feminismo negro para tentar ajudar as mulheres negras. E muitas vezes é o contrário. O feminismo negro ajudou a academia a trazer uma explicação para uma coisa que eu, como acadêmica, como academia, naquele momento, eu não conseguia explicar. Então, eu emprestei alguns termos para eu explicar para a minha orientadora na época o que eu estava tentando dizer. E aí que a gente encontrou essas autoras decoloniais, que a gente encontrou Lugones, que explicava o vácuo teórico que a mulher estava, a teoria da interseccionalidade, que eu entendi que eu podia usar a mesma lógica que elas estavam usando para falar da mulher negra, eu podia olhar para várias outras intersecções e para várias outras mulheres que também eram esquecidas, que não são essa mulher branca europeia, urbana, heterossexual, cristã. E são várias, né? Que é bem difícil você ser essa mulher em específico. Então, várias mulheres estavam ficando esquecidas, e para mim foi um texto da Sueli Carneiro que trouxe isso, que me trouxe todas essas outras mulheres que são minhas referências hoje em dia. Maravilha, obrigado, Rê. E você, Fabiane? Bom, né?
a Rê já fez um resumo também de muitas mulheres que são aquelas que eu leio, né? Não tem como não falar das mulheres da minha família, porque elas são inspiração. E eu acho que isso é muito político. Quando a gente traz para dentro de um espaço que está o tempo todo dizendo o que é certo, o que é errado, porque a universidade tem esse papel, né, de formular conhecimento, de autorizar conhecimento. Então, quando a gente traz para esse espaço pessoas que estão convivendo com a gente cotidianamente e que trazem um conhecimento que não está, digamos assim, dentro dos livros, né, que não estão em formato de referência, a gente está também, né, trazendo um pouco que a Walt, que é uma das minhas leituras favoritas, traz como, né, irromper aí, né, descolonizar esses saberes aí que a gente precisa estar o tempo todo, né, sabendo como vai fazer essa insurgência. Então, além das maravilhosas que a Renata trouxe, né, também gosto muito de trazer a Bell Hooks para uma interpretação sobre, né, sobre a sociedade em si, sobre essa pedagogia, né, o que a gente está trazendo como interseccionalidade, estudos assim. Estou lendo agora um pouco mais Audre Lorde, Lélia Gonzalez né, clássico, e eu adoro trazer isso como clássico, porque quando a gente traz leituras, quando a gente fala essa leituras clássicas, infelizmente, a maioria do nosso inconsciente traz, né, aquelas referências de homens brancos, né, de mais de 40 anos, enfim. E aí, quando a gente coloca, né, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Angela Davis, e vai indo, mulheres aí que são leituras clássicas, sim, que precisam estar na ponta da língua de muitas pessoas, que são elas que vão trazer esse debate de ruptura, né? E também algumas das nossas professoras aí, né? Eu preciso dizer que Carolina dos Anjos de Borba é uma das minhas leituras também, né, de predileção, assim, e outras companheiras também, né, que ao se colocar aí no mundo, né, ao trazer essa escrita, eu também trago como referência para as minhas pesquisas, né. Aqui encabulada, obrigada, Fabiana. Mas é importante a gente pensar que o nosso corpo, que é um corpo político, né, que estando na academia, ele diz muito, né, dos lugares que a gente ocupa, né, que foi por tanto tempo negado, né, que a nossa academia precisa olhar com um olhar muito especial para essas mulheres cientistas, né, que nós estamos em todos os lugares, e o quantas vezes nós somos subestimadas, né? Eu tenho uma pergunta final para fazer para vocês, né? Eu me lembro que na época que eu estava fazendo graduação na Universidade Federal de Pelotas, ainda no curso de Direito, cada vez que uma mulher fazia uma pergunta em aula, que os professores, isso aconteceu com mais de um, me lembro de um em especial, né? Mas que cada vez que uma mulher fazia uma pergunta que o professor julgasse ser importante, interessante, ele virava o corpo e respondia para os homens, né? Então, isso diz muito do quanto essa academia precisa se reinventar, né? E o quanto nós já chegamos em inúmeros espaços de reconhecimento, né? E eu acho isso fundamental. Então, a última pergunta que eu tenho para fazer para vocês, embora eu tenha certeza de que quem estiver nos escutando vai querer ouvir muito, muito mais, né? Que vocês falassem um pouquinho da importância dos estudos de gênero para o nosso pós-graduação em meio ambiente e desenvolvimento, já que as duas são doutorandas desse pós e que tematizam a questão de gênero, né? A Renata com
campesinato, também com mulheres quilombolas, né? Fabiane também trabalhando com educadoras de escolas quilombolas, que vocês falassem um pouquinho sobre isso e já aproveitassem, né, ao terminar de responder essa pergunta, para dar uma mensagem de força para as companheiras. Então, essa pergunta é muito engraçada, porque no dia da minha entrevista no MAD, me perguntaram essa mesma coisa. Só que não nesse tom bonito, era num tom de desafio. O que você vai estudar de mulher aqui dentro? Por quê? Então, se justifique. E é aquela pergunta que, para mim, é muito óbvia e foi importante aprender a falar sobre isso, né? Porque para mim, estudar mulheres agricultoras é tão importante para as mulheres agricultoras quanto é para os estudos do meio rural, para os estudos de campesinato. Então, estudar mulheres rurais, é tão importante para essas mulheres quanto é para os estudos do meio ambiente e para os estudos de desenvolvimento. Porque os estudos de desenvolvimento também, eles são uns estudos que vêm de uma perspectiva masculina, vem daquele repertório do homem branco do qual a gente já estava falando. Então, falar sobre esse outro lado não é sobre ir lá e resgatar essas mulheres coitadinhas que estão esquecidas pela academia. É pegar e trazer os 50% de perspectiva que está faltando dentro da academia. A academia está estudando um lado, está estudando uma metade. E não é que mulheres não são minoria. Elas podem ser minoria na propriedade de terra, em ser dona da terra. Mas aí tem um porquê que vale a pena ser estudado, e a gente estuda isso através dos estudos de gênero. Mas elas não são minoria em número. E aí, quando eu adiciono a questão quilombola nisso, né, estudando mulheres e mulheres quilombolas camponesas, mulheres camponesas, eu estou falando de um grupo que está longe de ser minoria. E aí, quando a gente tem um estudo de campesinato, ele está falando sobre o homem. Quando a gente tem um estudo de campesinato que está falando sobre mulher, ele está falando de uma mulher branca, que é o campesinato brasileiro é branco. E não é verdade também. Então, a gente, como cientista, a gente tem a obrigação de ir atrás da verdade. E a verdade inclui essas outras perspectivas. Então, se eu estou me desafiando a ir lá e falar que essa aqui é a realidade das mulheres camponesas, eu preciso ouvir também o lado das mulheres camponesas quilombolas, e a gente precisa ter essas perspectivas dentro da academia. Então primeiro que não é nenhuma opção, né? É minha obrigação como pesquisadora. Se eu estou pesquisando rural, eu preciso ouvir as mulheres. E se eu estou pesquisando mulheres, eu preciso ouvir todas as mulheres que eu conseguir encontrar, que não é o que eu vou fazer agora, mas eu vou ouvir as que eu estou me propondo dessa vez, o que dá. E quando a gente fala de agroecologia, a gente está falando muito desse campesinato que está mudando as coisas, e meio ambiente é isso, né? A gente está falando de quem são as pessoas que estão protegendo o meio ambiente, quem são as pessoas que estão cuidando do meio ambiente, e aí a gente está lá se propondo a estudar agroecologia, eles estão fazendo isso ouvindo homens, estudando homens, e lendo homens, e pesquisando homens. Então você não está fazendo agroecologia, você está reproduzindo a mesma hierarquia que você está criticando. Então, não é agroecologia. E aí é uma frase que não é minha, é uma frase que é dos movimentos sociais, é do MC, do MST, que é: sem feminismo não há agroecologia. Não há. E aí, complementando, para finalizar, que é uma frase que eu ouvi alguns meses atrás em uma fala de uma mulher quilombola, que além de sem feminismo não há agroecologia, se tem racismo, não é agroecologia. Eu acho que dá para finalizar, porque eu não consigo falar nada melhor que isso. Obrigada, Renata. Bem impactante, vai chegar com bastante firmeza nos corações de quem te escutar, tenho certeza. Fabiane. Bom, né, é isso, né? A gente, a Renata já trouxe bem pontual que a gente precisa ouvir outras vozes, não adianta a gente buscar esse discurso, né, bonito de diversidade e de transformação social, se a gente de fato não a faz. Então, é importantíssimo a gente discutir gênero, sim, ainda mais num espaço que a gente tem hoje, em maioria estudantes, né, femininas, que é o que a gente está vendo no quadro de alunas do MAD, e como a gente não vai discutir
sobre isso. É algo que não me faz mais sentido, né? E eu vou até dizer uma frase de uma das leituras que estou fazendo agora, da Rigoberta Menchú, que ela dizia assim que ficava mais feliz quando via que o problema dela não era só um problema dela. Então, que aquelas inquietudes que tá se sentindo é algo coletivo também, né? Então, faz parte do nosso dia a dia, né, se discutir, né, nesse espaço. A partir do momento que subestimam a nossa capacidade, dizem que a gente não tem a mesma as mesmas habilidades que um homem teria, ou as mesmas qualidades que um homem teria para determinados assuntos, para determinados trabalhos, para determinados espaços, a gente precisa sim discutir sobre isso, a gente precisa sim questionar quem é que diz que é verdade isso ou não. Então, né, não existe mais o tempo que escutar isso e ficar calado, né, era algo normal. Sempre vai haver alguém que vai questionar. Então, não tem como a gente não estudar mais sobre gênero, né, engatando sobre raça, sobre etnicidade, sobre todas as outras questões que estão transbordando aí. E quem não está se adaptando a esse tipo né, de onda, vai ficar para trás, vai ser afogado, porque é isso que a atualidade está pedindo de nós, está exigindo de nós. É um pedido de socorro, quase como, sabe, algo que está transbordando. E deixar transbordar só vai fluir coisas muito boas para todo mundo. Né? O feminismo, como a Chimamanda diz, é para todos, né? E não vai fazer bem só para as mulheres. Né? É algo que a gente está buscando justamente para que todos consigam ter, né, um equilíbrio, uma melhor posição nessa sociedade que a gente vem aí vendo que não, ainda está longe de ser, né, igualitário. Então, pensando em mensagem para as minhas companheiras, não se calem, né? Ele é o que a Lorde diz. O seu silêncio ele não vai te fazer melhor. Então, fale mesmo em qualquer situação de opressão, de abuso, de violência que a gente tenha, porque a gente acha que isso ainda é muito distante de nós e ele é muito presente, às vezes a gente não consegue identificar, mas outra colega que está por perto consegue fazer essa visualização. Então, a gente precisa discutir sobre isso. Não se deixe calar as nossas vozes. Esse é o momento da gente romper com esse tipo de silenciamento e fazer realmente mudança. Então, é isso, colegas. Estamos aí de mãos dadas para ir além, né? E ninguém mais segura. É o que eu tenho para dizer. Obrigada, Fabiane. Obrigada, Renata. Eu tenho certeza que todas e todos vão se sentir muito orgulhosas e orgulhosos de escutar vocês, né? Acho que é importante a gente encerrar a nossa conversa dizendo que hoje é um dia de luta, né? Que nós estamos na luta, né? Na luta contra a colonialidade do poder, na luta contra o machismo, na luta contra o patriarcalismo, né? Esse é um dia de luta para nós mulheres, né? Então, parabéns às duas, sintam-se mais do que abraçadas, né? Mas, assim, recebam a nossa gratidão, né? Por vocês fazerem parte do nosso grupo, do nosso pós-graduação. Eu sempre digo que os estudantes cotistas, né? E aí falando daqueles e daquelas que têm essas trajetórias entrecruzadas, né? Por eixos de vulnerabilidade, eles dão a sua cota de contribuição para uma academia mais democrática, né? Então, obrigada às duas e continuamos na luta.